Gente, vocês estão acompanhando essa guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio? Vocês sabiam que essa guerra não é de hoje e teve a sua origem anunciada há milhares e milhares de anos? E não é só política e nem só religião. É algo que vai muito além, é espiritual. E tudo isso está registrado bem aqui na nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 15. A situação é a seguinte: Deus fez uma promessa para Abraão, que ele teria um filho com sua esposa Sara, e que desse filho viria uma grande nação. Só que o tempo passou e Sara não engravidava, e a idade já estava chegando para ela, então ela decidiu dar o seu jeitinho. Ela pediu para que seu esposo Abraão se deitasse com a sua serva Agar, e desse relacionamento nasceu Ismael. Mas era o filho da promessa? Não era. Mas aí é que tá, Deus ele não havia se esquecido da promessa, e no tempo determinado, Sara engravidou milagrosamente e nasceu Isaac, o filho legítimo. A Bíblia diz que Ismael zombava de Isaac e por isso Sara mandou a sua serva Agar e seu filho embora. Abraão, mesmo com o coração apertado, ouviu a sua esposa e também, seguindo o direcionamento de Deus, permitiu que ela fosse embora levando o seu filho Ismael. E aqui nasce o conflito que dura até os dias de hoje. O filho prometido, Isaac, é pai de Jacó, que posteriormente seu nome foi mudado por Deus para Israel. E Ismael é considerado o pai de muitas nações árabes. Ou seja, Israel e os povos árabes já começaram divididos. Tá, mas você pode estar se perguntando, se Ismael é pai dos povos árabes, o que Irã tem a ver com isso? Ismael teve 12 filhos, e eles deram origem a muitos outros povos árabes antigos. E entre os descendentes de Ismael e de outras linhagens de Abraão, surgiram povos como os ismaelitas, midianitas e os persas. A região onde hoje é o Irã era chamada de Pérsia na Bíblia, e os povos persas são descendentes dos povos semitas e camitas, ligados à linhagem de Ismael e de outros filhos de Abraão com a Quetura, sua segunda esposa, após a morte de Sara. A antiga Pérsia, que hoje é o Irã, está entre os povos do Oriente com raízes ligadas a Ismael e à família de Abraão. Hoje o Irã é um dos maiores inimigos de Israel. Eles financiam grupos extremistas, não reconhecem Israel como nação e pregam a sua destruição. Israel, por outro lado, tem apoio dos Estados Unidos e se defende com força total. Mas por que isso explodiu agora em 2025? Porque essa tensão já vem crescendo há anos e em 2024 o Irã fez algo que nunca tinha feito antes. Lançou um ataque direto contra Israel com drones e mísseis. E Israel respondeu com ataques em bases nucleares iranianas. E desde então, o que era a guerra indireta virou um confronto aberto. Agora em 2025 a coisa escalou de vez. Tem sabotagens, tem ataques cibernéticos e países como Rússia e Estados Unidos observando tudo, e por isso que o mundo está com os olhos voltados para essa guerra. Mas por trás disso tudo tem algo espiritual acontecendo. É uma guerra entre a carne e entre o espírito, entre o plano humano e o plano de Deus. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Se essa guerra crescer, o mundo inteiro pode ser afetado. Primeiro, o Irã é produtor de petróleo. Se houver bloqueios na região, o preço do combustível pode disparar. Segundo, o envolvimento de potências é real. Israel tem apoio dos Estados Unidos. O Irã é próximo da Rússia e da China, ou seja, pode virar um conflito global. E por último, profecias podem estar se cumprindo. Em Ezequiel 38, Deus fala sobre um levante de nações contra Israel nos últimos dias, e o Irã está entre elas. Essa guerra é espiritual, começou com dúvida sobre a promessa de Deus. E ainda hoje nós vemos o que acontece quando o ser humano tenta fazer as coisas do seu jeito. Mas a Bíblia já nos revelou o final dessa história. Jesus vai voltar e todo joelho vai se dobrar, judeus, árabes, brasileiros e todos nós. E que isso sirva de alerta para que nós possamos estar vigilantes.